E aí, terceiro ano, beleza? Pessoal, vamos dar continuidade à videoaula que eu passei para vocês na semana passada. Então, na semana passada, a gente estava falando sobre grupos vegetais, legal? Os grupos vegetais, pessoal, a gente dividiu em 4 grupos, basicamente, que são as angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. Então, pela ordem, nós vimos briófitas e pteridófitas. Esse foi o vídeo que nós fizemos na aula passada, tá? Também dei uma videoaula antes dessa, mostrando como as plantas se reproduzem no geral, né? Mostrando o que a gente chama de ciclo haplodiplobionte, tá? Que é um modelo de reprodução onde o indivíduo tem 2 fases adultas, uma fase adulta produtora de esporos e uma fase adulta produtora de gametas. Essa fase produtora de esporos a gente chama de esporófito e a fase produtora de gametas a gente chama de gametófito. Lembrando que as plantas produzem gametas por mitose e produzem esporos por um processo chamado de meiose, né? Uma divisão reducional. Então é importante entender isso daí, tá, pessoal? Não entendeu? Tem que voltar no vídeo anterior. Tá? Tem que voltar lá nas aulas, porque senão vocês vão ficar perdidos. Aí vão ficar perdidos e vão continuar perdidos. Né? Conversei sobre isso com vocês já no grupo, sobre vocês não estarem assistindo às aulas e passando os formulários direto. Então, é por conta e risco de vocês. Vocês vão ficar perdidos. Tá? Vocês não estão enganando a ninguém dessa forma, a não ser assim mesmo. Beleza? Mas não quero falar disso agora. Vamos falar dos 2 grupos vegetais novos aí, que são as gimnospermas e as angiospermas, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês, eu estou aqui no Planeta Bio. Então, aqui no Planeta Bio, pessoal, acho que não abriu. Agora abri para vocês aí. Aqui no Planeta Bio, eu tenho essa abinha aqui, que fala sobre Biodiversidade 2, né, que fala sobre plantas, e aqui eu estou onde temos os grupos vegetais. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem o site, vejam as imagens, estudem, né? Isso é importante. Não adianta só você assistir a videoaula e fiquei com dúvida, não sei como tirar essa dúvida. Tá aí, o material está aí, de onde eu estou tirando as coisas, de onde eu estou conversando com vocês, tá bom? Legal, gente. Bom, vimos briófitas, vimos pteridófitas. Lembrando, fazendo um resuminho aqui das coisas, né? Deixa eu voltar aqui na introdução. Ó, algas não são plantas, pertencem ao reino protista. O que aconteceu? Surgiram embriões protegidos. Quando surgem embriões protegidos, vai dar origem a um grupo vegetal chamado de briófitas, vegetais rasteiros, sem capacidade de condução de nutrientes e água através de vasos. Então, fazia isso por difusão, por osmose, as coisas passando de célula a célula na planta, dentro de uma briófita. Né? Por isso são vegetais rasteiros. Nas pteridófitas, nós vimos lá as samambaias, as avencas, a grande aquisição evolutiva delas foi os vasos condutores de seiva, que permitiram, então, que a árvore tivesse um porte grande, porque ela vai pegar água desde lá da raiz e carregar até as folhas agora. Então, você tem um tecido de condução, um vaso de condutor que permite carregar os nutrientes através das plantas. Tá? Esses vasos se chamam xilema e floema. São vasos condutores de seiva, que a gente chama de seiva bruta e seiva elaborada. Eu vou falando disso daqui a pouco, tá? Bom, então esses foram os 2 grupos que a gente viu na aula passada, briófitas e pteridófitas. Hoje a gente vai ver gimnospermas, legal? Os representantes das gimnospermas são os pinheiros, os principais aí que a gente tem, os pinheiros, nossas árvores de Natal aí que a gente vê, né? Só que na árvore de Natal, pessoal, a gente sabe que são pinheiros do hemisfério norte, a gente não tem como predominância, né? Tem porque é trazido de fora, mas a gente não tem predominantemente esse tipo de pinheiro aqui no Brasil, né? Mas existe um pinheiro bastante famoso no Brasil, que está aqui na nossa região sul, fica no Paraná, né? Tem muito no Paraná, né? Que é essa araucária. A gente chama também de pinheiro do Paraná, de onde a gente tira nossas pinhas, nossos pinhões, né? Para a festa junina aí, sai desses pinheiros. Tá? Legal. Falei de pinhas e pinhões. Lembrem disso, tá? Lembrem disso porque quero falar bastante disso com vocês. Bom, eu coloquei aí no formulário de vocês que vocês precisam fazer o resumo dessa aula, tá? Fazer o resumo dessa aula se inicia copiando esses quadros, tá? Já era para ter copiado os da aula passada.
Vocês vão copiar esses quadros e é para anexar o resumo de vocês no formulário, tá bom? Dessa vez eu quero olhar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo aí durante as videoaulas, beleza? Pessoal, então, traqueófitas, não mudou nada. O que é traqueófita? Tem vasocondutores de seiva. Beleza, não mudou. São as primeiras espermatófitas. Pessoal, espermatófitas. Esperma significa semente, tá? Então, são os primeiros vegetais que possuem sementes. Olha que interessante. Por que é importante a planta ter semente? Por que é importante a planta produzir semente? Vamos entender esse processo aqui, tá? Outra coisa, são as primeiras plantas fanerógamas, tá? Elas têm órgãos reprodutivos visíveis. Órgãos reprodutores visíveis. Não são flores. Nós vamos ver nas angiospermas que as flores são os órgãos reprodutivos do vegetal, dos vegetais superiores. Nas gimnospermas, a gente ainda não chama de flor, tá? Mas são estruturas reprodutivas com a mesma função de flor, tá bom? Outra aquisição evolutiva importante, produzem grão de pólen. Então, aqui são duas, eu vou destacar duas para vocês. Sementes e grão de pólen, tá? Essas duas coisas aí fazem esses vegetais serem completamente diferentes, então, do que eram o grupo das pteridófitas, tá? Apresentam estróbilos, os estróbilos são os órgãos reprodutivos, tá? Fase esporofítica bem mais desenvolvida que a fase gametofítica. Lembra lá nas briófitas que a fase que a gente via, o musgo, a folhinha do musgo, quando a gente vê, aquilo é gametófito. E o esporófito fica escondidinho, ele nasce e some, nasce e some. A estrutura esporofítica nas samambaias, ela já é a própria samambaia, o que a gente vê da samambaia, né? E aí aqueles soros que a gente vê é a estrutura gametófita. Então ela é uma estrutura que não é muito visível também, né? Aqueles soros são esporângios, e aí surgem os esporos, e depois forma aquela estrutura base que vai ser o gametófito da planta, tá? Que não é visível o tempo todo, então não é a fase mais duradoura. Porém, ele é bem visível. Só que agora, o gametófito vai ficando cada vez menor, tá? Ele vai ficar quase impossível de ser visto nas angiospermas. Nas gimnospermas a gente consegue ainda ver um pouquinho, mas o esporófito ele fica grandão. A árvore evolui. Agora a gente está falando de árvore. Né? Quando a gente estava falando de samambaia, a gente não estava falando de árvore, agora a gente está falando de árvores. Né? Árvores grandes, de grande porte. Né? Sem flores, sem frutos, mas já árvores grandes, né? Árvores de grande porte. Então, esses itens aqui são todos importantes aqui, dando destaque para que ela produz semente e para que ela produz grãos de pólen. Vamos entender isso aqui. Bom, seguindo, ó, esses são os destaques que nós fizemos aqui, beleza? Não vou frisar muito, se vocês precisarem copiar, pausa o vídeo, copia, tudo mais. Beleza, ó. Só os nomes, né? Espermatófita é quem produz semente e quem tem órgão reprodutor visível é chamado de fanerógama. Elas vão ser fanerógamas, as gimnospermas, assim como as angiospermas também vão ser fanerógamas. Beleza. Vamos para o item 5 e aqui a gente já está falando de reprodução, tá? Isso aqui é um estróbilo feminino. Mega, tudo que tiver a sigla mega em vegetal significa feminino e micro vai ser masculino, tá? Mega estróbilo, vamos pensar nisso, isso aqui é a pinha. Tá, gente? Quando você pega a pinha, peguei a pinha, estou vendo a pinha. A pinha é o estróbilo feminino da planta, da gimnosperma, tá? Eu vou passar todos, deixa ele abrir todos aqui, e eu vou mostrando para vocês, né, como que é produzido o óvulo. Então, ó, produz um óvulo chamado de megaesporângico, mega porque é a estrutura feminina reprodutiva, faz meiose, produz o esporo. 4 esporos. Um desses esporos é funcional. Ó. Um desses esporos é funcional.
esse esporo se desenvolve, dá origem a um gametófito chamado de oosfera, olha aqui, ó. E fica aqui. E fica tudo aqui dentro. Ficam uns buraquinhos aqui na pinha, vocês já devem ter visto isso, tá? Esses buraquinhos é por onde vai entrar o grão de pólen. Mais para frente eu mostro. Então a pinha fica aqui paradinha, desenvolve todo o óvulo e espera que a estrutura masculina penetre ali e faça o trabalho dela. Beleza? Vamos ver a estrutura masculina como é produzida e agora a gente vai falar do gametófito masculino produzindo o grão de pólen. O grão de pólen nada mais é do que o gametófito masculino. Produziu os esporos por meiose. Tá? Então, aqui agora eu tenho uma estrutura N, adulto N, que produz os grãos de pólen. Esses grãos de pólen aqui contêm o gameta masculino lá dentro. Então, o grãozinho de pólen contém o gameta masculino. Olha agora. Quando a gente estava falando de pteridófitas, a gente falou que as pteridófitas desenvolveram uma grande capacidade de condução de água. Elas conduzem da raiz agora para a planta. Porém, para se reproduzir, elas são muito dependentes de água. As gimnospermas se tornam totalmente independentes de água para reprodução. Eu não preciso que a água carregue o gameta masculino até onde está o gameta feminino. Não preciso mais disso. Essa independência de água na reprodução se deve à presença do grão de pólen. E há uma estrutura que esse grão de pólen vai formar, chamada de tubo polínico. Olha aqui, ó. Grão de pólen. Imagina que o grão de pólen foi solto ao vento. Esse grão de pólen solto ao vento vai atingir a estrutura feminina, vai chegar lá na pinha. Vem voando com o vento até a pinha. Na hora que ele chega lá, olha aqui, ó. Vem um tubinho e leva o gameta masculino até lá dentro. Essa estrutura, uma vez que formou o embrião ali dentro, vocês estão vendo, vai dar origem à semente. Então, a semente nada mais é do que uma proteção para o embrião. Agora, o embrião está totalmente protegido. Protegido por uma semente. A semente guarda um embrião ali dentro. E esse embrião fica em estado de latência. Essa semente pode durar anos e anos e anos e anos. Quando que essa semente vai germinar? Quando ela estiver em condições estáveis no ambiente. Ou seja, chegou na terra, tem terra suficiente, tem nutrientes na terra, tem água suficiente, tem calor suficiente. Opa! Tá legal o ambiente para mim, vou germinar. Se você planta uma semente, por exemplo, e não rega, não vai nascer nunca. Porque não tem água suficiente para essa semente se desenvolver, para esse embrião se desenvolver. Então, tem que ter as condições ambientais adequadas. Fica lá na pinha. Isso nada mais é do que o pinhão, né? Trazendo para o nosso pinheiro aqui, porque a gente conhece, pinheiro do Paraná aqui. Esse é o nosso pinhão. Se o pinhão cair na terra em condições adequadas, legal, vai fecundar. Senão, ele vai ficar assim, até que um momento ele pode apodrecer ou ele pode se desenvolver, né, em locais adequados. Tá legal? Então, isso é importante saber. A estrutura que foi chamada de... A estrutura que foi formada é chamada de tubo polínico, tá? Aqui fica uma reserva para o embrião, a gente chama isso de endosperma. É uma reserva, tá? É como se fosse a gema do ovo. Então, fica aqui, ó. É algo que serve para o embrião se alimentar nessa fase de latência. Enquanto não germinou, não tem uma folhinha para fazer fotossíntese e dar alimento para o vegetal, o embrião tem que se alimentar disso aí, desse endosperma. Legal? Por isso que a planta consegue ficar um tempão. E esse endosperma é justamente o que a gente come na semente. Quando a gente come, por exemplo, um amendoim, que é uma semente, quando a gente come o próprio pinhão, que é uma semente, né? A gente está comendo o endosperma, essa parte que é nutritiva para a gente e para o embrião também. Legal? Beleza. Aqui, esses dois últimos slides, eles vão falar dos ciclos reprodutivos, a gente já conhece.
Tá? Eu vou só mostrar aqui, né, no desenho que fica mais fácil de enxergar. Vocês precisam resumir isso aqui, tá, gente? O esporófito masculino, tá? E o esporófito feminino aqui. Então, produziu gametas feminino, produziu grão de pólen, o grão de pólen entra aqui, forma o embrião aqui dentro, sai a semente, saiu a semente vai germinar e forma uma planta nova. Tranquilo, gente? Deu para entender o processo? É um pouquinho complexo, né? Essa reprodução de planta é um pouquinho complexa assim, mas se vocês fizerem com calma, um passo a passo para fazer o resumo, vocês não vão ter dúvida disso aqui. O processo é complexo, mas não é difícil. Não é uma coisa difícil. Não é porque tem um monte de nome estranho que a coisa se torna difícil. Tá? Vamos quebrar esse paradigma, digamos assim. Tem nome estranho, beleza. Ah, eu não sei falar direito, tá bom. Vai falando tanto, vai escrevendo tanto que vai desenvolvendo. Ah, não escrevi tanto, não falei tanto. Não importa. O que importa é que você entenda o processo. Entenda o processo. Tá bom? Beleza. Fechamos gimnospermas. Eu vou fazer angiospermas em 2 fases, tá? Vou começar nesse vídeo angiospermas. A gente vai mudar para angiospermas agora. Eu vou falar de angiospermas geralzão, rapidinho. E depois eu quero fazer uma aula conversando com vocês ao vivo para a gente falar sobre flores e matar. Porque depois dessa aula ao vivo, que além de se falar sobre flores, a gente vai fazer revisão, é prova. Tá? Então, já vão preparando. Semana que vem, vamos tentar marcar aí no meio da semana. Quinta, sexta-feira, a gente marca uma aula ao vivo aí. Faz pelo Meet, faz pelo Zoom. Te dá um jeito de fazer aí. Marca um horário legal para a maioria conseguir participar. Eu sei que não vai conseguir participar todo mundo, né? Sempre tem aqueles, eu trabalho, nesse horário não dá para mim, esse horário que a minha tartaruga gosta de comer cenoura. Então tá, não deu para participar, beleza, a gente grava, depois vocês assistem a revisão aí. Mas eu acho legal vocês participarem, porque vocês tiram dúvidas, né? A gente conversa, se vê aí, né? Vocês matam a saudade um do outro. Eu tô com saudade de vocês também. Beleza, pessoal? Angiospermas. Angiospermas. Vamos lá. Bom, vegetais superiores. O que eles têm de superior? Flor e fruto. Vou passar para cá já. Flor e fruto. Surgiu flor, surgiu fruto. Beleza? Seguinte. O quadrinho que tem que copiar sempre, né? Não vamos fugir disso aqui nunca. Vamos falar sobre flor na próxima aula, tá bom? Que eu quero falar para vocês. Flor é a estrutura reprodutiva da planta, tá? É a estrutura reprodutiva das angiospermas. Olha aqui. Essa é a parte masculina da flor, essa é a parte feminina da flor. Androceu e gineceu, tá? Parte masculina, parte feminina. Todas essas coisas, as pétalas, as sépalas, todas essas coisas a gente vai ver com detalhe na próxima aula, porque é importante, mas eu quero que vocês saibam que isso é a estrutura reprodutiva. Tá? A gente vai falar com detalhes por que existe a flor. Beleza? Por que tem isso. Pessoal, olha aqui. Ó. Olha o grão de pólen se formando aqui. O grão de pólen se forma aqui nessa região. Então, ó, tá lá dentro do filete, lá do androceu. Forma os grãozinhos forma os micrósporos aqui, e esses micrósporos, nada mais são que esporos, dão origem aos grãos de pólen que a gente conhece aí. Bom, abrindo devagarzinho, vocês vão olhando o desenvolvimento da imagem. Olha lá o grão de pólen, como ele vai ficando. Ele vai mudando, vai se diferenciando, né? Vai ganhando forma. E aqui no terceiro momento, meu computador está um pouco lento, é por isso que está com essa dificuldade aí. Tá? Mas não tem, essa semana não tem como fazer diferente.
Beleza? Então, ó, formou o grão de pólen. Perceba que ele tem dois núcleos aqui, tá? Isso é importante. São dois núcleos, que a gente chama de dois núcleos espermáticos aqui. Vamos para a parte feminina. Olha lá. Olha isso aqui, ó. Olha que isso aqui é importante, pessoal. Essa estrutura aqui é o ovário da planta. O ovário, igual como se fosse um ovário de uma menina, é o ovário da flor. E aqui dentro é o óvulo. Presta atenção nisso que eu vou falar. Do ovário vai virar fruto. Primeiro, do óvulo vai virar semente, porque o óvulo vai ser fecundado, lembra? Fecundou, vai formar o embrião, e o embrião é protegido por semente. Aí o ovário está em volta de tudo isso. Então, o ovário está em volta da semente. O que ele faz? Começa a se desenvolver, se diferenciar. Ele vai virar um fruto. E a semente fica dentro do fruto. Normalmente é assim, né? Nós vemos as sementes dentro dos frutos. O fruto serve para proteger principalmente a semente, ele é mais uma proteção para a semente, e para atrair animais. Ah, professor, mas vamos pensar. Se atrair o animal para o fruto, o animal vai comer a semente. Se ele comer a semente, a planta não vai se reproduzir. Aí que vocês se enganam. É exatamente o que ele quer. Que o animal coma a semente para ela se reproduzir. Guarde essa informação. Fica com isso na cabeça que eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Olha aqui o que acontece no ovário, ó. Desenvolve toda essa estrutura aqui, tá? Desenvolve o megásporo e aqui vão se formando as estruturas que vão dar origem à oosfera. E essa única oosfera verdinha aqui que formou é que vai ser fecundada. Todas essas outras estruturas aqui vão formar outras coisas para o fruto e para a semente. Uma delas é a endosperma que a gente já viu, tá bom? Eu não quero entrar nesses detalhinhos com vocês, porque aí já fica mais complexo ainda. Tá? Aí realmente fica um pouco mais difícil. Mas não é isso que eu quero, não. Quero que vocês entendam o processo. Entende para que serve o ovário, entende para que serve o óvulo, o que ele forma, beleza? Então tá. No geral, é isso aqui que vai acontecer. O grão de pólen encosta aqui, ó. Aqui é a estrutura vegetal, aqui é a estrutura feminina, aqui é o grão de pólen encostando, tá? Ó. O grão de pólen encosta aqui. Depois eu vou falar o porquê desses. A gente vai falar de flor na próxima aula. Deixa. Vou guardar essa informação por enquanto. Então o grão de pólen vem, encosta aqui. Encostou, vai entrar aqui. Para entrar, entrou, vai formar um tubo polínico. Forma um tubo polínico. Esse tubo polínico desce, vai entrar aqui no espacinho que tem e forma o embrião e o endosperma. Daí para frente vai ocorrer o desenvolvimento da semente e o desenvolvimento do fruto. Beleza? Ovário dá origem a fruto. Ó, que slide legal para copiar. Ó, que simples, ó. Que simples para copiar no resumo. Ovário dá origem a fruto. Óvulo dá origem a semente. Olha aqui, ó. Beleza? Existem flores que têm um montão de óvulos dentro do ovário. Esses um montão de óvulos dentro do ovário viram um montão de sementes, beleza? E esse um montão de semente vai dar origem a um fruto com um monte de semente dentro. Então, por exemplo, um abacate. Quantos óvulos você acha que o abacate tem lá dentro do ovário dele? Um, né? Agora você pega uma melancia. Milhares de óvulos dentro do ovário. É um fruto, milhares de óvulos. Um ovário, milhares de óvulos fecundados, milhares de sementes, milhares de embriões. Manjaram isso daí? Bom, agora vamos falar de polinização. Tá acabando essa aula já, tá, pessoal? Eu vou detalhar, tem mais coisa para falar de angiosperma, mas eu vou detalhar isso na aula, a gente conversando. Agentes polinizadores. O que significa agente polinizador? É o agente que carrega o grão de pólen para a estrutura feminina. Alguém tem que carregar. Bom, lá nas gimnospermas, que já tinha grão de pólen, era o vento que fazia isso. O vento carrega e pronto. O vento carrega o grão de pólen e acabou, não tem outra opção. Aqui nós temos outras opções. Além do vento, que a gente chama de anemofilia,
Ó, que slide bom para copiar também. Além do vento, que a gente chama de anemofilia, nós temos o processo de entomofilia e ornitofilia. Olha aqui, ó. Entomofilia. Insetos que carregam um grão de pólen. Ah, você já viu, por exemplo, uma abelha ir numa flor? Uma abelha vai lá na flor, pega o néctar da flor, chupa o néctar da flor, chupa o néctar da flor. Quando ela está lá chupando o néctar da flor, feliz e contente, a asinha dela começa a bater naquela estrutura onde produz o grão de pólen. Naqueles filetezinhos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tá nesses filetes. Espalhou na abelha, ela tá toda lavada agora de grão de pólen. E aí o que ela vai fazer? Vai para outra flor. Ela carrega o grão de pólen de uma flor para outra e vai levando. Vai levando de uma flor para outra. O mesmo acontece aqui. Ornitofilia. São aves que fazem esse mesmo processo. Vão lá se alimentar do néctar da flor e, uma vez que se alimentam do néctar da flor, carregam um grão de pólen para outra, né? O beija-flor não vai de flor em flor? O beija-flor vai lá, beija uma flor, né? Pega grão de pólen aqui. Ele não está sabendo que ele está pegando grão de pólen. Para ele, tanto faz. O importante é o néctar. Um pega um néctar, vai na outra flor. Um pegou o néctar, carregou o grão de pólen de uma para outra. Ele fez com que uma flor fecundasse a outra flor. Ele levou, ele misturou o material genético. Ele está criando um processo de variabilidade genética aí. Sem saber. Tá? Pessoal, os insetos, eles são atraídos por cor. Então, quando a gente vê flores muito coloridas, a gente sabe que elas são polinizadas por insetos, porque os insetos são atraídos por essas cores. E essa é a estratégia da planta para se reproduzir. Ela cria flores extremamente coloridas para que os insetos venham, chamam os insetos para ela, e ele ajude ela a se reproduzir. Já as aves, elas são atraídas além da cor, mas elas são atraídas mais pelo cheiro. Então, flores que são muito cheirosas, elas são polinizadas por aves, né? Então, esse é o processo aí. As aves polinizam essas flores mais cheirosinhas aí, tá? E ave também é atraída por cor vermelha. Então, flores mais vermelhas assim, geralmente também são polinizadas por aves. Legal? Mas existe, além dos agentes polinizadores, existe uma coisa que a gente chama de agentes dispersores de semente. Tá? O que são agentes dispersores? Pode ser o vento também, pode ser o vento, mas também pode ser animais. Né? Como animais? Lembra que eu falei para vocês que as plantas se interessam pelo animal comer, né? O fruto dela? Sim. O fruto não é digerido pela grande maioria dos animais. O fruto sim, desculpa, mas a semente não. O fruto os animais digerem, absorvem os nutrientes, mas a semente sai inteira nas fezes. Tem um ditado que fala que a gente não é feio, né? Fala que a gente não caga onde come, né? É mais ou menos isso que elas esperam. Imagina que eu tenho uma árvore aqui, vistosa, cheia de maçãs, e venha um animalzinho e coma a maçã. Legal. Ele não vai liberar as fezes dele ali naquele lugar. Ele comeu, vai embora. Digeriu, partiu para a vida. Andou, às vezes, quilômetros. De repente, ele sente vontade de liberar o conteúdo do seu intestino. Ele vai liberar as fezes com a sementinha. Ele acabou de plantar uma árvore. Ele comeu e plantou uma árvore. Animais que comem frutos, geralmente comem e plantam árvore. A cada alimentação. Olha que bacana. Olha que interessante isso. O animal se alimenta, acabou de se alimentar, ele vai plantar outra árvore. É bonito de ver isso na natureza, né? Porque se a gente pensar que a gente depende dos vegetais totalmente, porque
A primeira análise que a gente faz é que os vegetais fazem fotossíntese e que, através da fotossíntese, a gente tem oxigênio para respirar. Se não tivesse vegetal, a gente não teria oxigênio para respirar. Tá aí. O animal, ao liberar as fezes de uma alimentação que ele tirou do vegetal, ele ajuda a plantar um novo vegetal. Para que tudo esteja em harmonia no planeta. Né? Eu vou falar de flores e aí depois eu falo sobre isso aqui. Tá? As monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso aqui é bem cobrado de vocês nas provas, então eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes. Primeiro a gente vai ver flor, depois eu vou falar disso. Só encerra a aula aqui. Eu espero que vocês tenham chegado nesse ponto do vídeo. Tá? Parabéns para quem chegou nesse ponto do vídeo. Que a galera está desistindo no meio, eu não estou entendendo por quê. E um dos motivos da gente conversar nessa semana é saber isso, o que está rolando, por que vocês não estão conseguindo assistir 15 minutos de aula, qual que é a dificuldade aí. Mas eu acho que é importante a gente conversar. A gente tá dando bronca, mas vamos entender o que está acontecendo. Eu quero entender. Tá? Bom, espero que tenham chegado até aqui. Espero que tenham feito os resumos. Acabou os resumos agora. Ah, não acabei. Fiquei com dúvida. Volta o vídeo. Vai lá, tira a dúvida. Abre o site. Estuda. Acabou esses resumos no caderno? Me mostra o que você fez. Dessa vez eu quero ver. É como se fosse dar vista no seu caderno dessa vez. É isso mesmo. Eu só vou considerar essa atividade feita para quem tiver feito esse resumo. Beleza? Fez o resumo, responda as questões. E só. É isso que vocês têm para essa semana. Beleza? É isso. E aí a gente marca a aula. E aí, dependendo de como for a aula, eu libero vocês de atividade para a semana que vem, porque é revisão e vocês vão ter prova. Tá ok? Ó, e eu vou liberar vocês até da aula do Centro de Mídias. Tá? Se vocês assistirem minhas videoaulas, vocês estão tranquilos de assistir as aulas do Centro de Mídia. Aí vocês não... Ao invés de assistir a aula... Hoje é biologia, eu vou lá assistir a atividade do Júnior, então. Ao invés de assistir a aula do Centro de Mídias. Tá? Eu acho que a gente consegue ter um diálogo melhor por aqui. Tá bom? Se não, eu paro de gravar a aula, vocês assistem Centro de Mídia e eu passo atividades um pouquinho mais extensas para vocês. A gente conversa na aula ao vivo. Tá? O que eu quero é... Eu estou preocupado numa forma de atingir vocês. Tá? Eu preciso chegar em vocês. Eu preciso que vocês estudem. Só que eu preciso que vocês queiram estudar. Essa é a primeira coisa. Né? Vocês querem estudar? Se vocês querem estudar, eu vou tentar todas as ferramentas possíveis para que vocês estudem. Agora, se... estou de férias, aí tá tranquilo. Porque não é tão fácil todo esse processo aqui de gravar aula, de montar, para depois gravar, para depois montar atividade, para depois corrigir a atividade. Não é tão simples, é um processo que demora, e aí, se tem resultados, tem importância para vocês, legal, vou continuar fazendo com o maior prazer. Se não, deixa quieto, porque dá um maior trabalhão. Aí eu pego, monto umas atividadezinhas lá, vocês fingem que fazem, eu finjo que fiz, e problema de vocês que estão no terceiro ano. Beleza? Bom estudo, boa semana aí para vocês, a gente vai conversando nos grupos, tá bom? Um abraço e até mais.